Eu tenho conduzido uma agenda de pesquisa que tem sido norteada por duas questões principais. A primeira é buscar aprender como a informação e o conhecimento estão inseridos no arcabouço teórico de Marx, e especificamente na sua teoria do valor. E, em segundo lugar, outra questão que norteia as nossas investigações é buscar compreender como as ideias e as categorias marxianas podem ser empregadas para aprender o papel da informação e do conhecimento nas dinâmicas socioeconômicas do século XXI. Nessa minha fala de hoje, eu abordarei rapidamente, tenho apenas 20 minutos, um trecho dos Grundrisses, especificamente o trecho onde Marx discute o General Intellect, intelecto geral. Discutirei brevemente algumas leituras que alguns autores contemporâneos fazem a partir dessa categoria marxiana e apresentarei algumas críticas acerca dessas leituras contemporâneas. Se tiver tempo, apresento a minha leitura de como utilizar esse arcabouço teórico. Bom, como todos sabem, os Grundrisses é considerado por vários autores como, digamos, uma primeira versão, um primeiro rascunho do Capital. O texto ali não está maduro, as categorias ali não estão maduras, mas é um texto fundamental porque nos permite aprender o percurso teórico de Marx e o amadurecimento das suas categorias. Podemos compreender também os dilemas teóricos que Marx enfrenta e como os soluciona, as escolhas que ele faz diante desses dilemas teóricos. Bom, o trecho que nos interessa hoje é conhecido como o Fragmento sobre as Máquinas. Na Europa ele é conhecido como Fragment on the Machines. Pois bem, nesse texto de poucas páginas, Marx usa a categoria General Intellect e usa uma única vez em toda a sua obra. Não há registros de outras vezes que Marx usa essa categoria. E quando ele o faz, ele pensa numa futura reconfiguração do universo do trabalho, onde o capitalismo, numa situação avançada, onde o sistema de maquinaria assumiria uma configuração tal que os processos de produção dependeriam fundamentalmente do conhecimento, da ciência e da aplicação do conhecimento aos processos produtivos. Diante desse cenário figurado, hipotético, que Marx nos apresenta, ele dirá que, nesse contexto, desmorona a lógica capitalista. Cito Marx para que todos possam perceber o quão forte é o argumento do Marx e o quanto contradiz a teoria do valor que a gente conhece a partir do Capital. Diz Marx: o desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o saber social geral, conhecimento, deveio força produtiva imediata e, em consequência, até que ponto as próprias condições do processo vital da sociedade ficaram sob o controle do intelecto geral e foram reorganizadas em conformidade com ele. Até que ponto as forças produtivas da sociedade são produzidas, não só na forma do saber, mas como órgãos imediatos da praxe social, do processo real da vida. Pois bem, o que Marx vai nos dizer nesse curto fragmento é que, numa situação dessa, a produção de valor não mais dependeria fundamentalmente do tempo de trabalho envolvido na produção. É por isso que ele dirá que, cito Marx, desmorona a produção baseada no valor de troca. Dirá também Marx: o capital trabalha assim pela sua própria dissolução, como a força dominante de produção. E Marx dirá também que, numa situação como essa, abre aspas,
uma nação é verdadeiramente rica quando se trabalha 6 horas em lugar de 12 horas. A riqueza não é o comando sobre o tempo de trabalho excedente, riqueza real, mas tempo disponível para cada indivíduo e toda a sociedade, para além do usado na produção imediata. Pois bem, percebe-se, portanto, que Marx está figurando, está levantando a hipótese não de uma sociedade capitalista, mas num contexto que não seria regido pela lei do valor. Bom, a partir desse trecho da obra de Marx, de um manuscrito que poderíamos dizer que Marx preferiu manter engavetado, ou seja, não foi um manuscrito publicado, a partir desse curto trecho, diversos autores contemporâneos têm feito releituras da sociedade em que vivemos hoje, do mundo contemporâneo, e têm chegado a conclusões bastante controversas, das quais eu discordo e vou tentar apresentar aqui brevemente porque eu discordo dessas leituras. Me refiro especificamente às ideias de Maurício Lazzarato, Carlos Vercellone, autores italianos ligados ao movimento operaísta italiano, e alguns outros que também seguem linha similar, a exemplo de André Gorz, conhecido por várias obras, entre elas uma intitulada O Imaterial, Conhecimento, Valor e Capital, assim como uma corrente francesa que se autodenomina corrente do capitalismo cognitivo, da qual um bom exemplo é provavelmente o francês Ian Mullier-Boutin. Todos esses autores vão assumir que no mundo de hoje, no século XXI, com as tecnologias de informação e comunicação, o centro da criação de valor não é mais a produção fabril, e não está mais relacionado à extração da mais-valia a partir do roubo do tempo de trabalho. E acabam caindo, segundo a minha leitura, nas armadilhas do feitiço do progresso tecnocientífico, usando a feliz expressão de Rui Braga. Vejamos como André Gorz apresenta um mundo embelezado que não corresponde à realidade contraditória que vivemos. Diz André Gorz: o conhecimento abre então a perspectiva de uma evolução da economia em direção à economia da abundância. A economia da abundância tende por si só a uma economia da gratuidade. Tende a formas de produção, de cooperação, de trocas e de consumo fundadas na reciprocidade e na partilha, assim como em novas moedas. O capitalismo cognitivo é a crise do capitalismo em seu sentido mais estrito. Encerro a citação. Nota-se que André Gorz percebe na internet a possibilidade de um fluxo ilimitado de conhecimento, uma disseminação de informação e conhecimento que não reflete o caráter contraditório das tecnologias. André Gorz não dá ênfase nas diferenças de distribuição da informação e do conhecimento que, na minha opinião, tendem a se agravar cada vez mais. Ian Mullier-Boutin também apresenta ponto de vista similar. Nega a lei do valor como se não estivesse vigente no mundo contemporâneo. E ele dirá que ele irá classificar os imateriais, os bens intangíveis, em 2 tipos. Dirá ele que os bens imateriais são do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 seriam os bens intangíveis que podem ser codificados, podem ser registrados, seja na forma de um livro, de um texto, de uma gravação. Mas dirá Mullier-Boutin que não são os intangíveis de tipo 1 que geram valor. O que gera valor, segundo a corrente do capitalismo cognitivo, são os imateriais do tipo 2, ou seja, não o conhecimento formalizado, formal, que pode ser aprendido nas escolas, mas seria o conhecimento que se pode adquirir
no trânsito do cotidiano, nas nossas relações pessoais vividas com os nossos pares, não necessariamente na academia. Bom, percebe-se que Mulher Butã também cai nas armadilhas do feitiço do progresso tecnocientífico. Quando ele vai descrever a internet, Butã dirá que a internet fundamenta-se, abre aspas, em uma sociedade na qual o conhecimento e a cultura são largamente disseminados e compartilhados e onde essa matéria-prima é abundante. Bom, quando Marx discute o método na economia política, e isso ele registra nos Grundrisse, Marx deixa claro que as categorias são, abre aspas, produto de relações históricas e têm sua plena validade só para essas relações e no interior delas. Ou seja, Marx está dizendo que as categorias são históricas. Então, poderíamos pensar, é hora de superar a lei do valor? Não estaria mais vigente a lei do valor? Na minha interpretação, a resposta para essa pergunta é negativa. Os autores que assumem essa postura estão, na minha opinião, se afastando do pensamento marxiano de uma maneira tal que acabam por abandonar um dos pilares fundamentais do arcabouço de Marx, a lei do valor, que continua, segundo a minha interpretação, plenamente vigente nos dias de hoje. Como poderíamos, então, usar o pensamento de Marx, as categorias de Marx, para aprender o que se passa diante das tecnologias, da internet e do trabalho que está envolvido aí? Marx nos coloca a categoria trabalhador coletivo. E quando Marx usa a categoria trabalhador coletivo, ele está se referindo a uma situação onde a produção do valor não mais depende do trabalhador individual, mas depende de um conjunto de trabalhadores, de uma produção socialmente combinada. E nesse trabalhador coletivo, Marx insere não só a mão de obra daquele trabalhador que de maneira imediata com o bem produzido, o trabalhador manual. Marx insere na categoria trabalhador coletivo os engenheiros, os capatazes, supervisores do processo de produção, e inclui todo esse conjunto de trabalhadores numa dinâmica que está voltada para a produção de valor e mais-valia. Então, a mim me parece muito adequado uma categoria para a gente pensar, por exemplo, atualmente, nas cadeias de produção internacionais, numa linha de produção que nos produz os smartphones, que são projetados no Vale do Silício por uma aristocracia de trabalhadores, mas também que depende de minerais que são extraídos do Congo a partir de mão de obra escrava. Uma mão de obra que também passa necessariamente por fábricas horrendas na Ásia e no terceiro mundo. Então, a mim me parece muito adequada pensar na produção de valor hoje no mundo contemporâneo a partir da categoria trabalhador coletivo. Mas Marx também nos aponta, em alguns outros manuscritos, uma outra possibilidade. No capítulo 6º, conhecido como capítulo inédito de O Capital, Marx aponta para a perspectiva de considerar que produzem valores, ou produz valor, os trabalhadores das artes, a exemplo da cantora, um escritor e também um mestre-escola, um professor. Diz Marx acerca do segmento educacional. Um professor será um trabalhador produtivo caso seja contratado, abre aspas, para valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do empresário da instituição que trafica com o conhecimento. Fecha aspas. Marx também, nesse sentido, apresenta uma citação conhecida no Capital. Diz Marx:
Se nos for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, diremos que um mestre-escola é um trabalhador produtivo, se não se limita a trabalhar as cabeças das crianças, mas exige trabalho de si mesmo até o esgotamento, a fim de enriquecer o patrão. Que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensino em vez de uma fábrica de salsichas é algo que não altera em nada a relação. Pois bem, temos aí então uma perspectiva de pensar no mundo de hoje a inserção desse trabalhador que não produz diretamente bens materiais, mas está inserido numa atividade que é eminentemente intelectual. Mas atenção, não podemos também levar ao extremo essas noções de trabalhador coletivo e trabalhador produtivo, como faz, por exemplo, um autor austríaco chamado Christian Fuchs, que hoje está na Universidade de Westminster. Quando Christian Fuchs vai pensar as mídias sociais, a exemplo de Facebook e Google, Christian Fuchs usa a categoria trabalhador coletivo para apresentar e discutir todo esse arco de trabalhos envolvidos no processo de produção contemporâneo, mas Christian Fuchs comete, na minha opinião, um equívoco, um desacerto, pois insere na categoria trabalhador coletivo, trabalhador produtivo, o internauta que navega nas mídias sociais. Christian Fuchs dirá que, quando o internauta, ainda que esteja no seu momento de lazer, ainda que esteja executando uma atividade não remunerada, quando está navegando na internet nos seus momentos de ócio, Christian Fuchs dirá que esse trabalhador está produzindo valor e mais-valia. Dirá Fuchs que esse internauta está produzindo a mercadoria dados, que será capturada pelas empresas que atuam nesse segmento, a exemplo de Facebook e Google, e a partir dessa mercadoria dados, essas empresas irão vender anúncios, que é a grande fonte de receita dessas empresas de mídia social atualmente, o que nós vamos chamar de anúncios direcionados, marketing direcionado, marketing personalizado, um marketing que visa atingir perfis específicos e individuais. Ora, não nos parece razoável considerar o internauta, numa situação como essa, como membro do trabalhador coletivo e muito menos como um trabalhador produtivo, ou seja, que produz valor e mais-valia. E justifico o meu posicionamento. Entendo que não podemos abandonar a distinção entre trabalho e lazer, central no pensamento marxiano. E se abandonarmos a distinção entre trabalho e lazer, abandonaremos também outra distinção fundamental, que é a distinção entre tempo de trabalho socialmente necessário e tempo de trabalho excedente. O primeiro, quando o trabalhador produz o valor necessário à subsistência, e o segundo, quando ele está a produzir a mais-valia que será extraída pelo capitalista. Então, não me parece uma solução razoável a de Christian Fuchs, e penso que existe sim, dentro do arcabouço teórico de Marx, uma saída para uma interpretação mais razoável e mais coerente com o pensamento em que vivemos e com o mundo em que vivemos. Que saída é essa? Marx não confunde valor com preço. O preço não reflete necessariamente o valor. E existem algumas situações onde o preço se distancia do valor. Bom exemplo nos é apresentado quando Marx discute a renda da terra. O rentista é aquele que, não tendo acesso direto à terra, por exemplo, ele me expresso melhor. O rentista é aquele que irá extrair renda daquele capitalista que, não tendo acesso direto à terra,
terá que pagar um tributo ao proprietário da terra. Nesse caso, a riqueza produzida pelo rentista, a renda, é valor. Mas é um valor que ele subtrai do capitalista que efetivamente se envolve com o mundo do trabalho. Então, uma boa alternativa para a gente pensar a produção de valor nas mídias sociais, a exemplo de Facebook e Google hoje, é pensar que essas empresas estão gerando riqueza a partir de renda. É a nossa proposta interpretativa. Bom, enfim, eu paro por aqui e deixo outras considerações para o momento do debate. Muito obrigado.